Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus continue conosco. Como a Rosinha já pediu, a gente continua pedindo que sempre Ele esteja conosco, né? É muito bom estar aqui com vocês de novo. Agradeço o convite e a confiança da casa, que esse convite proporciona a oportunidade do estudo. E isso é sempre muito bom. Então, que Jesus nos abençoe. O pensamento. Pensando, podemos viajar, sonhar, desenvolver ideias, construir um mundo de paz e alegria em nosso coração. Mas também podemos ficar presos em escuras celas de ódio e rancores, mágoas e tristezas, vícios, temores e ansiedades. Essa é a pior prisão. E essa prisão não é feita de grades. Ela está em nossa consciência, dentro de nós mesmos. Quando nós nos prendemos a esses pensamentos ruins que nos infelicitam. Precisamos, então, exercitar as asas para voos em busca de algo muito especial. A liberdade interior. Ter o coração leve, consciência tranquila. Sabe aquele céu azul dentro de nós? Não importa onde nós estivermos e nem como nós estivermos. Jesus, que só ensinava o bem, que curava todos os males e consolava os aflitos, ele foi condenado à cruz. Então imaginem, a cruz era destinada aos piores criminosos, e Jesus só praticou o bem. Mas Jesus amaldiçoou o povo que o insultava, aquele povo que escolheu para que ele morresse na cruz, ao invés de Barrabás? Ele usou os poderes que certamente ele tinha para punir esse povo e para se livrar da cruz? Não, nós sabemos que não. Ele só se dirigiu a Deus dizendo: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Perdoa-lhes é o que nos remete ao tema de hoje da nossa conversa. Trabalhando o perdão. E para conversar com vocês sobre isso, eu peguei trechos do livro Fugindo da Prisão, de Richard Simonetti, uma mensagem da revista O Consolador, e também de uma palestra de Raul Teixeira, na Federação Espírita do Paraná. Então, nesse pedido de Jesus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, eles não sabiam mesmo o que estavam fazendo. Quem sabe até nós estávamos lá, né? E também não sabíamos o que estávamos fazendo. Realmente, aquele povo não sabia. Não tinha noção da injustiça que estava sendo cometida e do sofrimento que todos enfrentariam como consequências de suas ações. A doutrina nos elucida o que acontece conosco enquanto não nos compenetrarmos de que há leis divinas que nos governam, nos impondo respeito à vida e ao semelhante. Quem se recusa a viver e semeia a desordem são visitados por uma mestra muito severa, uma mestra muito rigorosa. O nome dela é curto, mas o estrago que ela faz é grande. Ela se chama dor. Mas ela não é uma punição, ela é disciplina. E nós não precisamos esperar por essa mestra. Ela não vacila em nos impor sofrimentos que, como uma lixa grossa, irá desbastando nossas imperfeições mais grosseiras. Então, os que praticam o mal prestarão contas às leis divinas. Então, a gente pode ficar tranquilo, sossegado. Alguém fez mal para a gente, aqueles que fazem mal. A gente não precisa ficar arquitetando vingança,
nem planos de dar o troco. A infalível justiça divina fará isso. E aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem, pois guardar no coração ressentimentos vai se tornar um fardo pesado demais, como se a gente pusesse a cada desse sentimento uma pedra no bolso. Conforme a gente vai enchendo os bolsos com a pedra, vai ficando pesado e a gente vai tendo dificuldade para caminhar, ou seja, para a nossa evolução. Então, perdoar é a grande saída. Aliás, é a melhor saída. Essa palavra perdão parece ter saído de moda hoje em dia, né? Porque hoje é assim, fulano fez isso para mim. Ele não perde por esperar. Deixa ele, a hora que ele estiver bem quietinho, que esquecer de mim, eu vou dar o troco para ele, porque eu não sou bobo. Eu estou vendo o que ele está fazendo. Quantas atrocidades teriam sido evitadas se o perdão fosse praticado? Mas, para isso, a gente precisa entender o perdão. Perdoar vem de uma expressão latina, perdonare, que quer dizer, per é além de, e donare é doar. Juntando fica perdonare. Temos a expressão, então, dar além, dar um pouco mais. Aí que reside o problema, dar um pouco mais. Prestando atenção ao Evangelho, nós vamos ver que Jesus nos fez essa proposta, doar sempre um pouco mais. Lucas, o evangelista, dizia ele que ele se sentia um servo infiel por ter feito somente o que era do seu dever. A ideia de Jesus era da importância de darmos sempre esse pouco mais. Quando perdoamos, nós nos sentimos bem, nos sentimos leves. E as criaturas perdoadas, né, aqueles que fizeram alguma coisa, continuam carregando os seus deslizes, até que eles se conscientizem. Mas nós, para nos libertarmos da influência deles, é o perdão. O perdão funciona como um remédio. A capacidade de perdoar nos faz avançar mundo afora sem lixos, sem venenos nos nossos corações. E isso faz bem para nós. Há uma outra questão quando nós pensamos no perdão. De quantas criaturas a gente precisa que perdoe a nós, né? De quantas que nós estamos esperando um gesto de perdão. Na oração do Pai Nosso, que acabamos de fazer, tem um trecho. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos são devedores. É Jesus novamente nos chamando à realidade do dia a dia, porque nós erramos, e com muita vez, muita gente. É uma ingratidão aqui, uma palavra áspera ali, um gesto indelicado acolá, são intrigas, e aquele tititi, né, que a gente ouve, e ao invés de ficar quieto, a gente bota mais lenha na fogueira. A gente às vezes faz isso sem pensar. Mas quando a nossa consciência cai em si, sabendo que nós iremos nos defrontar com as nossas mazelas, e para seguir adiante na nossa evolução, nós teremos que passar por provas. E nós teremos que tirar boas notas, senão a gente não passa de ano. Então, seria muito bom que essas pessoas que nós fizemos algumas coisas nos perdoassem. Então, novamente, o perdão é um santo remédio, é uma via de mão dupla. Nós ainda trabalhamos o perdão em nós. Nós estamos ainda entendendo as mensagens de Jesus. Quando ele nos disse, se alguém te bater numa face, oferece também a outra, mas é ruim, né? É ruim. Quem é que dá a outra face de livre e espontânea vontade?
Mas é uma mensagem de perdão. Porque nós estamos dando um pouco mais. Por quê? Porque a outra face que Jesus quis dizer, ele sempre falava desse jeito, que era para depois de tanto tempo, a gente descobrir o que ele queria dizer. Que a gente pudesse ter um pouco mais de entendimento. A outra face não é o outro lado do rosto. É a face interna que ele estava pedindo para que a gente desse. Então, nos agridem de fora para dentro, né? Alguém fala alguma coisa e o nosso interior sente. O que nós vamos dar para essa pessoa? A outra face, a face que nós temos dentro. Deixar de dentro para fora. E essa face é a nossa capacidade de entender. E aí, quando a gente pensa assim, Jesus tem lógica no que ele falou. Outra frase de Jesus: se alguém te pedir caminhar com ele 1000 passos, caminha outros 1000. Aí tem tolerância, compreensão. E quem de nós aqui não sabe que tem pessoas complicadas? Nós não. Difíceis para a vida da gente? Nós não. Mas a gente vai exercitar a prática de compreender Deus, suportar mesmo. Quantas vezes? Isso também é perdão. Se alguém te pedir a capa, disse Jesus, dá-lhe também a túnica. Ou seja, você tira a capa, fica só com a túnica e ainda vai dar a túnica. É o pouco a mais, né? Doando um pouco mais, nós estaremos fazendo um esforço íntimo imenso. Imenso. André Luiz nos fala que nós começamos a fazer as coisas primeiro por obrigação. Então, a gente vem na casa espírita, a gente lê os livros da doutrina, ou qualquer outra religião que a gente tenha. O pai e a mãe sempre perdoa, porque... Aí a gente faz por obrigação. Depois a gente começa a fazer por hábito, né? Porque faz tanto por obrigação que vira um hábito. Para depois se tornar espontânea. O ato de perdoar está associado à libertação de pensamentos ou sentimentos que aprisionam e ferem. E esse ato está associado por 3 ações. Primeiro, pedir perdão. Nós precisamos aprender a pedir perdão sem nos sentirmos humilhados por pedir perdão. Se nós erramos, vamos pedir perdão. Às vezes, a gente nunca mais encontra a criatura, ou a criatura, você está numa calçada, ela passa na outra para nem passar perto de você mais, ela está magoada, né? Nas nossas preces, a gente chama a criatura, sorri para ela, imagina ela sorrindo para você também, né? Porque no pensamento a gente constrói, faz, e conversa com ela, pede perdão. A gente vai assim amansando o espírito daquela criatura que nós fizemos alguma coisa. Segunda coisa, conceder o perdão. Então, se alguém faz alguma coisa para nós, do mesmo jeito que nós queremos que nos perdoe, nós vamos ter que perdoar essa pessoa. E o auto-perdão. O auto-perdão, a gente não pode esquecer de nos perdoar também. Porque nós não somos infalíveis, nós erramos de propósito algumas vezes. Nós temos que ter ciência que ainda para nós é muito fácil tropeçar e cair. Mas a gente precisa levantar. A gente precisa dar um tempo, meditar, relaxar a mente também e voltar ao trabalho do perdão. Essas atitudes, né, perdoar, conceder o perdão, o auto-perdão, ainda não são espontâneas em nós. Nós ainda somos muito limitados em nossa evolução espiritual. Aqueles que hoje em dia a gente vê que perdoam, e você fala, como é que pode, como é que consegue, né?
Eles começaram esse trabalho antes de nós. Por isso que eles estão conseguindo, já. A gente não sabe. A gente só vê eles se erguendo. Não sabe quantas vezes eles caíram e a luta que eles fizeram para chegar até onde eles estão. Paulo nos fala, ai daquele que diz, eu nunca perdoarei. A gente já ouviu isso, né? Porque pronuncia a sua própria condenação. O Espiritismo nos apresenta que a morte não existe. Não perdoar hoje pode ter consequências espirituais lamentáveis. Por exemplo, um processo obsessivo. Por isso, Jesus nos recomendou que reconciliássemos com nossos adversários aqui e agora, para não deixar para depois. Se o outro vai aceitar ou não o nosso perdão, já está fora do nosso controle. Mas nesse exercício de amor, que é um exercício de amor, o perdão, nós devemos perdoar o nosso irmão, que no momento está equivocado quanto às leis divinas. Mas com certeza um dia ele vai se arrepender do que ele semeou. E ele vai pedir perdão. Vai pedir perdão a Deus e, se tiver oportunidade, a quem ele magoou. Então, o que nós pedimos a Deus? Que nesse momento que nós tenhamos na nossa frente alguém nos pedindo perdão, nós possamos estar aptos a lhe estender as mãos, convidando para que seja construído um hoje, no hoje, as bases de um amanhã feliz, de acordo com o que Jesus veio nos mostrar e pedir que fizéssemos. Para encerrar, eu vou contar para vocês uma historinha, mas eu vou reduzir da redução, porque já não está mais tempo. Um exercício para que, quando alguém nos ofender, e acontece, se não todo dia, é meio frequente, primeiro também porque a gente é muito suscetível, né? A gente é muito cheio de mimimi também. Então, quando alguém nos ofender ou magoar, antes de qualquer atitude, vamos usar assim. Nós vamos deixar a raiva secar. E aí vem a historinha. Mariana, menininha, ganhou um joguinho de chá lindo demais. Xícara de bolinha colorida, um mimo. E uma amiguinha falou, vamos brincar na sua garagem. E eles começaram a brincar. Só que a mãe chegou para ela e falou, Mariana, eu tenho que sair, você vai comigo. A amiguinha falou, me empresta o seu joguinho, eu vou na minha garagem brincar com ele. Foi um custo a Mariana emprestar, porque ela não queria, ela adorava aquele joguinho, tinha o maior ciúmes. Só que deixou, né? Quando ela voltou, na garagem dela estava faltando xícara, tinha pecinha quebrada. Ela surtou. Surtou. Ela falou assim, eu vou agora lá, mãe. Vai comigo, porque eu vou tirar satisfação com ela. A mãe dela falou, calma. Calma. Aí a avó estava perto, sempre a avó, né? É mais experiência. Falou assim, Mariana, você lembra o dia que você botou seu vestidinho branco maravilhoso e foi para a rua? Passou um carro, jogou lama no seu vestido? Ela falou, lembro. Pois é. Ela chegou, porque a Mariana também era bem esquentadinha. Ela já queria tirar o vestidinho para lavar a mancha, né, do barro. O que eu falei para você? Espera secar. Porque quando a lama seca, forma aquele torrãozinho de terra. Você tira aquilo, só sobra o restinho para você limpar. Não é mais fácil? É mais fácil. Então, quando alguém ofender a gente, e a gente que ainda está trabalhando o perdão, que de vez em quando é difícil, vamos deixar a raiva secar. Pelo menos, o que vai sobrar é menos do que a mancha inteira de lama. Muito obrigada, uma boa reunião a todos.